Observatório de Bioeconomia da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, lançou um estudo de qualificação dos gases de efeito estufa no setor agropecuário, com fatores de emissão, métricas e metodologia. O setor ficou fora do projeto que regulamenta o mercado de carbono no país, aprovado pelo Senado Federal recentemente. O levantamento da FGV aponta a necessidade de informações sobre a emissão de gases de efeito estufa para traçar metas sustentáveis para o Brasil. A repórter Mônica Vieira ouviu os pesquisadores da FGV e repercutiu os resultados do estudo. Veja na reportagem. Um boi criado no Brasil emite entre 63 e 72 quilos de metano ao ano. Um bezerro emite 34 quilos se tiver menos de um ano. Esses dados colocam o Brasil numa posição diferente do padrão de emissão internacional. Nós estamos no 4º Inventário Nacional de Gases de Efeito Estufa. Nesse inventário nacional, que foi produzido pelo que tem de melhor na ciência brasileira, Embrapa, universidades, COP do Rio de Janeiro, grupos industriais, esses grupos se dedicaram a mostrar quanto cada setor emite. Esse estudo da Fundação Getúlio Vargas faz parte dos parâmetros da ONU para mudanças climáticas e serve para embasar o país a avançar no assunto sustentabilidade, cumprindo o compromisso que assumiu na Convenção da Mudança do Clima da ONU em 2020. Para Eduardo Assad, um dos pesquisadores do estudo, ter consciência da emissão é importante. Deixar o setor fora dessa delimitação das métricas internacionais pode prejudicar a cadeia. Então, essas coisas vão transformando as emissões brasileiras, quando são feitas de uma maneira geral, muito altas. O caso da soja, por exemplo, calcula-se a emissão da soja, supondo que a soja brasileira usa nitrogênio. Não usa. A soja brasileira usa fixação biológica de nitrogênio. E tudo isso imputa no nosso produto emissões maiores que deveriam ser, para a gente poder discutir. Os dados apontam os fatores que emitem os gases de efeito estufa, como isso acontece e como pode se alinhar para controlar. Essa preocupação para que o Brasil tenha seus próprios dados sem precisar se ajustar a padrão de outros países. E esses desafios, eles são destacados em 3 pontos. Então a gente tem os desafios institucionais, que dizem a respeito da governança da temática, os desafios técnicos sobre os avanços de pesquisa que ainda precisam ser realizados e os desafios de comunicação que dizem respeito do posicionamento do Brasil internacionalmente, para que a gente consiga expor a nossa agenda, para que a gente consiga apresentar as nossas próprias metodologias e que não mais a gente precise ficar se adaptando a métricas, metodologia ou mesmo leis internacionais. O estudo da FGV leva a uma discussão relevante. Há cerca de 10 dias, o PL que cria e regulamenta o comércio de carbono no país foi aprovado no Senado. Porém, o setor agropecuário não foi incluído. A princípio, ficar de fora trazia um certo alívio para a cadeia, que sequestra CO2 que emite os gases de efeito estufa e contribui com a sustentabilidade nas plantações das lavouras. Porém, não participar das diretrizes deixa a cadeia produtiva exposta, o que para os estudiosos não é interessante para o agronegócio. Diante das informações apresentadas, o presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, Pedro Lupion, diz estar disposto a ter o setor incluído no PL, desde que também seja recompensado. Justamente isso, nós temos que criar métricas e parâmetros para colocar a agropecuária no mercado regulado, é isso que a gente quer. A gente não conseguiu isso no Senado, as negociações não avançaram nesse sentido. O que a gente precisa é conseguir compensar os produtores que são bons exemplos e que preservam, e que realizam e exercem boas práticas. Esse tem que ter o pagamento por seus serviços ambientais. É uma renda extra para o produtor rural, que é justamente o setor que mais sequestra.